Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre interações atômicas. Vamos lá? Então, a gente vai começar falando um histórico a respeito das ligações químicas. Então, a gente começa aqui no ano de 1808, falando sobre John Dalton, que propôs a teoria atômica, colocando pela primeira vez o conceito de átomo. Então, antes do Dalton, a gente ainda tinha aquela ideia, da teoria dos 4 elementos, a terra, o ar, a água, o fogo, que se misturavam para formar todas as coisas da Terra. E aí, quando a gente chega aqui na parte do Dalton, a gente tem a primeira teoria atômica moderna, e aí vai falar sobre o conceito de átomo, a partícula indivisível, formadora de todas as coisas. Depois a gente vai para 1857, vai falar sobre Frederic Auguste Kekulé, que introduz o conceito de valência ao postular sobre o átomo do carbono. Então, a valência é a quantidade de elétrons que o átomo tem nesse momento. Valência significava isso. Depois, em 1869, o Dmitri Ivanovich Mendeleev publica a classificação periódica, a nossa tabela periódica, organizada através dos pesos atômicos na sua primeira versão, e ele conseguiu observar também uma periodicidade, uma tendência das valências dos elementos que pertenciam aí ao mesmo grupo ou família. No ano de 1897, o Thomson concluiu que os raios catódicos eram formados por partículas que possuem carga negativa, e aí ele conseguiu comprovar a existência dessas cargas negativas, que ficaram conhecidas como elétrons. E é através dos elétrons que a gente tem as interações entre os átomos, as ligações químicas. Em 1901, o Lewis estabeleceu a primeira teoria de ligação química mais ampla, que agrupava todos os tipos de ligação química. E pela teoria do Lewis, os átomos tendem a interagir formando compostos variados em um processo de formação e ruptura de ligações, sempre buscando uma estabilidade nos seus compostos. E aí na química a gente considera o seguinte, que o Lavoisier e o Dalton empenharam uma revolução composicional, ou seja, estavam falando aí dos componentes que formam a matéria, da organização das substâncias e materiais, e o Lewis encabeçou uma revolução estrutural, ou seja, da forma como essa matéria se apresenta, essas substâncias acontecem. E o que é a ligação química, então? O conceito de ligação química foi consolidado por Linus Pauling a partir da teoria da ligação química do Lewis. E ele vai falar o seguinte, que os átomos buscam estabilidade eletrônica ao realizar uma ligação química, o que é explicado pela teoria ou regra do octeto, que diz que estável é aquele elemento que possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na sua última camada de distribuição eletrônica. E aí a teoria do octeto fala o seguinte, ela veio através do Linus Pauling a perceber que os únicos elementos que estavam isolados na natureza são os gases nobres, pertencentes à família 8A, porque eles naturalmente têm 8 elétrons na última camada, ou 2 no caso do hélio. A teoria do octeto, então, diz que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, a camada de valência, ou 2 elétrons quando possui somente a primeira camada de energia. Nesse vídeo, nós falamos sobre interações atômicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!